O filme começa em um planeta estranho chamado Barsoom. O planeta consiste em 3 grandes reinos chamados Hélio, Zodanga e Tarks. Hélio e Zodanga estão em guerra há séculos. No início do filme, vemos o exército de Hélio, com capas azuis, lutando contra o exército de Zodanga, com capas vermelhas. O general de Zodanga, chamado Sabitan, é abordado por 3 homens que afirmam ser os mensageiros de Deus, chamados Tern. O líder dos Tern, Matai Sheng, dá a ele uma misteriosa arma azul e diz que ele foi escolhido pela deusa para recebê-la. Os Terns decidiram ajudar Zodanga na guerra. Eles possuem controle sobre uma misteriosa luz azul chamada de Nono Raio, que os torna mais fortes do que as outras criaturas vivas em Barsoom. A cena corta para a cidade de Nova York em 1881. Um homem chamado Edgar é convocado por seu tio chamado John Carter para a cidade de Nova York. Quando Edgar chega na estação, ele é recebido pelo mordomo de John, que o leva para a propriedade dele. Acontece que John é um homem rico e ex-capitão do exército confederado dos Estados Unidos. O advogado de John informa tristemente a Edgar sobre a morte súbita de John. John deixou toda a sua numerosa riqueza para o sobrinho Edgar. O advogado então leva Edgar ao mausoléu de John, onde seu corpo está sendo preservado. Mas, estranhamente, a porta do mausoléu só abre por dentro. Mais tarde, o advogado entrega a Edgar um diário pessoal de John, que John queria que apenas Edgar lesse. Quando o advogado sai, ele começa a ler. A leitura começa mencionando que Edgar foi o único que acreditou nas histórias loucas de John quando ele era pequeno. Então, o certo é contar essa história para Edgar. A história começa no Arizona após a Guerra Civil. John Carter é um ex-capitão do exército confederado que atualmente procura ouro em cavernas. Powell é um coronel sindical que quer que John ajude seus soldados da cavalaria dos Estados Unidos contra os Apaches. Então, ele o sequestra e tenta recrutá-lo como soldado. No entanto, John não quer mais lutar como soldado. Depois de várias tentativas fracassadas de fugir, ele consegue escapar nocauteando um guarda e roubando o cavalo do coronel. O coronel e seus homens o perseguem. Não muito longe, eles encontram um bando de guerra de índios em cavalos. O coronel e os homens entram em um tiroteio com a tribo. John tenta fugir em meio ao caos, mas o coronel se machuca na luta. Ele ajuda o coronel por pena e o traz para uma caverna. A caverna é nova para John, pois ele nunca veio aqui para procurar ouro antes. Ele entra, acende um fósforo e fica muito surpreso ao ver muito ouro embutido no teto da caverna. No entanto, nesse momento, um homem atrás dele aparece do nada. O homem é um dos que vimos no início do filme. O coronel alerta John que briga com o estranho. Ele atira no homem, fazendo ele cair no chão. Quando John se aproxima dele, ele ouve o homem dizer Barsoom, enquanto olha para um medalhão estranho em suas mãos. John pega o medalhão e repete a palavra Barsoom. De repente, uma luz azul brilhante sai do medalhão. Quando John abre os olhos novamente, ele está em um deserto estranho. Ele se levanta e tenta andar, mas cai a cada passo. Parece que ele pode flutuar no ar. Confuso, ele pratica a caminhada naquele novo ambiente. Enquanto caminha, ele chega a uma colina nas proximidades, onde vê vários ovos eclodindo. Nesse momento, um grande grupo de criaturas verdes com 6 membros aparece, montados em animais enormes. O líder o ataca, fazendo John dar um grande salto. O resto começa a atirar em John, mas para quando o líder pede. A criatura fala em um idioma diferente e se apresenta como Tarkas. John se apresenta como John Carter, de Virgínia, mas as criaturas acham que seu nome é Virgínia. Tarkas pede a John para pular como ele fez antes, mas ele nega e o ataca. As criaturas ferem John e o mantêm como refém. Enquanto eles falam, ficamos sabendo que sua tribo é chamada de Tarks. Em outro lugar, no mesmo planeta, a princesa da cidade de Hélio, Deja, pratica apresentar uma arma que ela projetou para seu pai, o rei de Hélio. Hélio está em guerra com outra cidade chamada Zodanga e está prestes a perder porque os Terns está do lado de Zodanga.
Deja descobriu o segredo do nono raio usado por Zodanga para lutar na guerra. No entanto, quando ela mostra sua arma ao rei, um homem secretamente causa um mau funcionamento, fazendo com que ela exploda. O rei de Zodanga, Sabitan, quer se casar com Deja para que a guerra termine, mas ela é extremamente contra isso. Se Sabitan se casar com ela, ele será o príncipe de Hélio e terá o poder de governar toda Barsoom. Enquanto isso, os Tarks levam Jon para sua cidade e o colocam com os recém-nascidos. À noite, uma mulher Tark chamada Sola alimenta Jon com um líquido misterioso e depois de beber, ele começa a entender a língua dos Tarks. No dia seguinte, os Tarks ordenam que Jon pule para demonstrar suas habilidades na frente de todos. Jon percebe que o medalhão usado para chegar no planeta está com Tarkas e sem ele, ele não pode voltar para casa. Só então, duas naves de guerra aparecem no céu. Hélio e Zodanga estão lutando entre si novamente. A guerra é entretenimento para os Tarks que apostam em quem vencerá. Vemos a princesa Deja lutando nas naves. Ela tenta controlar a nave, mas acaba caindo. Jon, usando seus recém-descobertos poderes de salto, salva a princesa. Os Tarks começam a torcer por Jon, que agora está lutando contra os soldados de Zodanga junto com Deja. Jon consegue mudar o curso da luta, fazendo com que Hélio vença, mas a nave deles também cai. Deja e Jon estão com os Tarks. Tarkas está impressionado com a habilidade de Jon e faz dele seu braço direito. Jon está relutante com a ideia, mas não discorda. À noite, Deja e Jon conversam e Deja revela a Jon que eles estão em Marte, que é chamado de Barsoom em seu idioma. Jon fica surpreso e não acredita nela. Ele diz a ela que ele é da Terra. Deja também acha difícil de acreditar por causa de sua densidade óssea mais espessa e da baixa gravidade do planeta. Carter tem uma força incrível e pode pular muito mais alto do que qualquer pessoa poderia. Deja então o leva ao templo dos Tarks, onde nenhum humano pode ir. Ela espera que no templo tenha uma maneira de descobrir como as pessoas podem viajar pelos mundos como Jon fez. A gentil mulher Tark, chamada Sola, vai atrás deles implorando para que parem. Deja mostra a Jon a estátua da deusa Isus e lê algumas marcas gravadas nela. No entanto, os três são logo presos pelos Tarks e condenados à morte por entrar no templo. Tarkas pede a todos que o deixem sozinho com os prisioneiros na cela para cortar as mãos de Jon. Quando estão sozinhos, ele revela que ele é o pai de Sola e não quer que eles morram nas mãos dos Tarks. Ele entrega a Jon seu medalhão e pede que ele vá ao rio Is para resolver o mistério da deusa Isus e voltar ao seu mundo. Quando os Tarks olham para a tenda depois de algum tempo, eles veem que Tarkas o traiu. O inimigo de Tarkas, Tal Rajus, assume o comando e se declara o novo líder. Então vemos Jon, Deja e Sola indo para o rio Is. Deja está liderando o caminho, no entanto, Sola diz a Jon que ela os está conduzindo para a cidade de Hélio em vez do rio. Jon a confronta sobre isso e acontece que ela o estava levando para sua cidade para usá-lo como soldado na guerra. Desapontado, Jon pede a Sola para mostrar o caminho e deixa a princesa lá sozinha. Deja insiste que ela só fez isso porque não quer se casar com Sabitan. Ele pede que ela o acompanhe até o rio. Sem outra saída, ela concorda. Os três navegam pelo rio de Is e chegam a uma enorme pirâmide invertida. Jon e Deja sobem e veem uma estranha energia azul se formando no chão. Deja percebe que este é o poder do nono raio do qual ela fez sua arma. Eles também percebem que a aparição de Carter em Marte é provavelmente devido à transmissão de uma cópia de si mesmo da Terra para Marte, com a ajuda do nono raio. Nesse momento, um exército de Warhuns se aproxima, liderado por Matai Sheng, o líder dos Terns. Jon corajosamente diz a Deja e Sola para fugir e luta contra o exército de Warhuns. O rei de Helion envia seu exército para ajudar Jon, que derrota os Warhuns e os salva. Depois disso, eles levam Jon ferido para Helion. Deja chega em casa e encontra seu pai. Ela está surpresa ao ver o rei de Zodanga Sabitan com ele. Ele veio sem armas e soldados para pedir Deja em casamento e acabar com a guerra. Deja não tem outra maneira de parar a guerra, então ela relutantemente concorda em se casar com ele. Na cena a seguir, vemos Jon descansando em uma câmara no palácio de Hélio. Um soldado nomeado por Deja o busca e secretamente o leva para seu quarto. Deja pede a Jon que
volte para sua casa usando o medalhão. Quando os guardas entram em seu quarto, John já desapareceu. Deja acha que ele voltou para a Terra, mas John estava apenas se escondendo dos soldados. Quando ele sai, ele tenta sair, mas logo é pego pelo líder dos Terns, Matai Sheng. John fica surpreso com a habilidade dele de se transformar em qualquer criatura ao seu redor. A cidade inteira está se preparando para o casamento de Sabitan e Deja. Matai Sheng conecta John a si mesmo com a ajuda de uma tecnologia desenvolvida pelo Nono Raio. John é incapaz de mover seu corpo de acordo com a sua vontade. Matai Sheng parece estar controlando ele com seu dispositivo de pulso. Então, ele revela a ele que Sabitan está planejando matar Deja e invadir Helium após o casamento. Os Terns ficaram do lado dele na guerra porque Sabitan era o mais fácil de manipular. Mas o verdadeiro objetivo de Matai Sheng é governar toda Barsoom através de Sabitan. Matai Sheng está prestes a matar John quando um cachorro alienígena que John fez amizade antes vem em seu socorro. Ele morde o dispositivo de pulso de Matai Sheng, deixando John livre. Ele corre para uma nave e voa para impedir que Deja se case com Sabitan. No entanto, John não sabe como controlar a aeronave e aterrissa perto dos territórios dos Tarks. Eles o mantêm em cativeiro com Tarkas, que havia sido derrotado por seu rival Tal Rajus e agora é o líder dos Tarks. Ele coloca John e Tarkas com feras enormes chamadas macacos brancos. John de alguma forma consegue matar as criaturas na frente de toda a população Tark. Ele então desafia Tal Rajus para lutar com ele e o derrota com apenas um golpe. Todos torcem por John, que agora é o novo líder dos Tarks. Ele então os convence a ajudá-lo a lutar contra Zodanga. O exército de Tarks e John vão para a cerimônia de casamento de Deja e Sabitan. John chega lá bem a tempo de parar o casamento. Ao vê-lo, Sabitan tenta matar Deja, mas John o impede bem a tempo. Uma guerra entre os soldados das duas cidades começa novamente. No entanto, os Tarks estão do lado de Helio agora. Zodanga logo perde, mas Matai Sheng consegue escapar com o medalhão de John. John planeja viver em Marte como marido de Deja para que ele não se preocupe em procurar o medalhão. Ele e Deja se casam e a multidão torce pelo amor dos dois. Ele agora é o príncipe de Helio. Na manhã seguinte, John e Deja estão em uma varanda. Deja deixa John do lado de fora e entra no quarto. De repente, Matai Sheng, que estava disfarçado, aparece. John tenta lutar com ele, mas ele consegue usar o medalhão para mandar John de volta à Terra. Quando John acorda, ele está coberto de poeira e sua barba cresceu muito. Ele está na mesma caverna e olha para o Coronel Powell e encontra apenas seus ossos, sugerindo que muito tempo se passou na Terra enquanto ele estava em Marte. Um dia em Marte equivale a um ano na Terra. Ele procura o medalhão, mas não o encontra. Ele não tem como voltar ao planeta e ficar junto com seu amor. O ouro embutido na caverna o tornou rico. Ele sabe que há mais medalhões na Terra, então ele abre uma corporação de mineração e procura o medalhão pelos próximos 10 anos, até que um dia ele encontra um em um local misterioso. John está encantado, mas sabe que os Terns estão de olho nele o tempo todo. Seu corpo na Terra deve ser protegido quando ele for para Marte, porque qualquer dano nele fará com que ele morra em ambos os planetas. É por isso que seu mausoléu só abre por dentro. Ele havia orquestrado sua morte para retornar a Marte. John escreve no diário que ele quer que Edgar proteja seu mausoléu dos Terns em troca da riqueza. Edgar fica em choque depois de ler o diário. Ele vai até o mausoléu e tenta abri-lo com uma senha secreta, que acaba sendo Ned, um apelido que John chamava Edgar quando ele era criança. Quando as portas do mausoléu se abrem, um Tern se aproxima de Edgar. Ele estava espionando Edgar, esperando para matar John. No entanto, antes que ele possa prejudicar Edgar, alguém por trás o mata. Edgar está muito surpreso ao ver seu tio na frente dele. John então pega o medalhão do Tern. Acontece que ele nunca encontrou o medalhão. Tudo isso, incluindo sua morte, foi falsificado para atrair um Tern e pegar seu medalhão. John então pede a Edgar para proteger seu mausoléu a partir de agora e entra nele. Ele se deita na cama com o medalhão e diz os cânticos que o levarão de volta a Marte novamente e o filme acaba. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo.